Você sente que perdeu a capacidade de sentir a alegria, o prazer de viver a vida? E se nada mais te anima ou te emociona, isso tem uma explicação. A incapacidade de sentir o prazer e a alegria na vida tem um nome: anedonia. A anedonia pode ser causada por traumas, estresse e bloqueios ou bloqueios emocionais, que incapacita a pessoa de acessar a felicidade. Quando o sofrimento bloqueia a felicidade. Seja bem-vindo a mais um programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos em 90 dias. Então, vem comigo para mais essa jornada de conhecimento e de possibilidade de transformação. E você sabe por que a anedonina acontece? A anedonina está relacionada ao sistema de recompensa do nosso cérebro, reduzindo a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Para você saber, isso pode ocorrer por causa de traumas e bloqueios emocionais, estresse crônico e isolamento social. Mas eu tenho uma boa notícia: há formas de reverter esse quadro. Experiências traumáticas podem mudar a forma de sentirmos e interpretarmos o mundo. Como, por exemplo, violência física ou emocional, abuso sexual, acidentes ou desastres naturais, ou diagnóstico de uma doença muito grave. Viver essas experiências gera um impacto emocional violento, muito sofrimento, onde esse impacto emocional ele fica na nossa memória. Só que é uma memória que é uma memória negativa, uma memória não saudável, tornando a nossa mente, as nossas lentes não saudáveis. E nós temos um mecanismo por conta dessas experiências. Uma pessoa que viveu essas experiências, ela automaticamente, esse é o nosso mecanismo humano, de criar defesas, uma autoproteção e até mesmo tendo medo de se permitir em viver novas experiências na mesma área que sofreu o trauma ou nas mesmas áreas que sofreu o trauma. Então, esses traumas e essas consequências desses traumas, eles bloqueiam muito a vida de uma pessoa, porque essa pessoa, ela, por causa dos traumas, por causa dos medos, medo de viver a mesma dor, o mesmo impacto emocional, ela bloqueia a sua vida e ela se limita. Ela se limita em se conhecer, em cada novo evento, de viver essas novas experiências. E nós sabemos que isso é do ser humano, que o desconhecido, o novo, nos assusta. Agora, você imagina uma pessoa que sofreu um trauma, que recebeu esse impacto emocional violento
e ela não se permitir ser feliz na mesma área que sofreu o trauma. É compreensível uma pessoa ter esse medo. Só que é possível romper, superar esse trauma e entender que o fato de ter acontecido uma vez não quer dizer que vai acontecer outras vezes na mesma área. Então, a única maneira de superar isso é realmente buscar uma ajuda profissional, buscar um terapeuta e, dependendo das consequências do trauma, se com a ajuda de um terapeuta não for o suficiente e o próprio terapeuta, ele vai indicar para uma ajuda psiquiátrica. Mas essa ajuda psiquiátrica por um tempo, até conseguir com as duas ajudas profissionais superar esse trauma e se permitir viver a vida, desbloqueando, rompendo, superando os traumas e transformando esses traumas, essas experiências em crescimento, em aprendizado, em evolução, compreendendo que nós estamos vivendo a vida e que nós somos suscetíveis a tragédias, a dificuldades, às adversidades que a vida pode nos trazer. Nós sabemos que nós estamos sujeitos às aflições da vida, mas se nós compreendermos que por trás de todo sofrimento, de toda dor, existe um poder, existe um potencial de transformar em benignidade, de transformar num bem muito maior. Então, esse mecanismo de defesa é algo muito natural do ser humano. E quando você sofre traumas em determinadas áreas ou em uma determinada área, é muito natural quando algo acontece e esse evento pode te remeter ao evento que você sofreu esse trauma, que são os gatilhos. Mas existe como superar. E quando vêm os novos eventos que podem ser gatilhos, você já superou e você já sabe como lidar com esses gatilhos, até que eles não surtam mais efeitos em você como gatilho. Eu quero compartilhar agora com você, eu já falei em outros vídeos, dei uma pincelada sobre uma parte da minha história que foram 2 acidentes que eu sofri. O primeiro, eu tinha 16 anos, eu sofri um acidente automobilístico, estava minha mãe e os 4 filhos dela. E eu tive uma perda, meu irmão mais velho faleceu. Foi uma perda que não tem como expressar. E o dano que essa perda causou em mim. E o segundo acidente, eu tinha 24 anos, recém-formada, eu sofri um acidente, onde esse acidente eu fui a única prejudicada. Cheguei no hospital praticamente morta, sem sangue, tive parada cardíaca e o meu braço foi muito lesionado. Eu perdi toda a parte do antebraço, perdi a artéria, perdi músculo, nervos, tendões, o antebraço ficou no osso. E era um caso de amputação e, pela graça de Deus e a sua infinita misericórdia e amor, Deus colocou um médico que foi um anjo na minha vida e que trouxe responsabilidade para ele, não deixando com que os outros médicos amputassem o braço.
e ele lutou muito pelo meu braço. E foi um caso, na verdade, quase que impossível, né? Mas com a graça de Deus que colocou a equipe médica, eu fui para São Paulo, fiquei nas mãos de um grande especialista em membro superior, que era professor da USP, e ali eu sei que eu fui um experimento para eles. Foi um caso, inclusive, foi temas, né, para congressos para fora do país. Então eu louvo e agradeço a Deus por isso. Mas essas duas tragédias me trouxeram traumas violentos. E as duas tragédias foram causadas por aquaplanagem. Os dois acidentes, aquaplanagem. E no mesmo horário. Olha só que coisa interessante. Que é algo que até pode-se dizer meio enigmático, né? Algo realmente para se questionar. Eu já questionei muito a Deus, né? Eu falei, Deus, por que os dois acidentes foram causados por aquaplanagem e no mesmo horário? Deve ter algum significado aí na história. Mas, por muitos anos, eu sofri por conta desse trauma. Então, toda vez quando eu pegava estrada com alguém dirigindo e estava chovendo, vocês não têm noção de como eu ficava. Tinha que parar o carro, parar em algum posto e esperar passar a chuva. O meu intestino desandava, eu sofria com muitas dores no intestino, dores no estômago e um desespero de não ter um domínio próprio, algo realmente que eu perdia totalmente o equilíbrio. E por muitos anos eu vivi esse estresse pós-traumático e que ficou arraigado em mim, esse medo de pegar estrada. Mas o interessante é que eu não tive medo de dirigir na estrada. Então, na verdade, eu confiava muito mais em mim do que em qualquer outra pessoa, por mais que eu soubesse que aquela pessoa é um excelente motorista, é prudente. Mas mesmo assim, pensa numa pessoa que, por mais que a viagem fosse muito longa, muito distante, por mais que essa viagem fosse longa, eu não pregava os olhos, eu não dormia. E eu ficava em estado de alerta e de muita tensão. É algo natural? Claro que é. Não seria natural, não seria normal se eu não tivesse ficado com essa sequela, com esse medo. Mas eu cheguei a um ponto que eu determinei para mim mesma. Eu desesperadamente queria superar esse trauma, porque eu amo viajar, eu amo pegar a estrada, eu sempre amei. E todas as vezes que eu viajava, eu não aproveitava, eu não curtia as viagens. Mesmo quando a gente chegava no destino e era para eu curtir aqueles dias, aqueles momentos, eu não conseguia, porque eu já estava pensando na volta e eu já estava com medo. E eu ficava o tempo todo aflita com isso e estressada com isso. Então, foi um processo de superação. Hoje eu posso dizer para você que quando eu estou na estrada e começa a chover ou o tempo vai fechando, me vem o medo, é um gatilho para mim, claro, mas eu já vou trabalhando isso na minha mente, eu já vou trabalhando isso no meu coração,
Claro que eu peço para o motorista ter o cuidado quando não sou eu que estou dirigindo. Eu peço para ter o cuidado, porque pode ser o melhor carro do mundo. Eu estava num excelente carro no segundo acidente e mesmo assim aconteceu a aquaplanagem. Então, a aquaplanagem é algo que não para. Não tem, pode ser o melhor carro, não segura. Não segura. Então, realmente o motorista ele tem que ser prudente, ele tem que ter o cuidado quando começa a chover, porque nós sofremos a aquaplanagem por poça d'água e isso é algo muito comum de acontecer. Então, quando está chovendo, a gente não pode correr, não pode estar em alta velocidade. E os dois acidentes estávamos em alta velocidade. E fica essa dica aqui para você. Se você não tem esse senso e acha que tá tudo bem, ou você sabe que você tá num excelente carro e isso vai te assegurar, eu quero te dizer que não. E a gente não pode pensar só na gente, o motorista não pode pensar só nele, ele tem que pensar principalmente nos que estão com ele dentro do carro. Mas ninguém faz nada, ainda mais numa situação dessa, ninguém provoca intencionalmente, mas não deixa de ser uma imprudência. Então, eu fui superando esse medo. E hoje eu consigo ter um equilíbrio emocional e consigo trabalhar a minha mente, porque eu aprendi o caminho. Então hoje as viagens para mim, elas ficam muito mais leves. E eu consigo aproveitar as viagens, eu consigo curtir as viagens com as pessoas que estão comigo, com as pessoas que eu amo e que nós estamos ali para uma finalidade, que é passear, que é um momento de lazer, um momento de prazer, um momento de alegria, né? Então, eu fui superando isso. Eu tive um dano muito maior pelo primeiro acidente, por causa da perda do meu irmão. E tem um vídeo que eu falei sobre os pensamentos intrusivos. E eu desenvolvi muitos pensamentos intrusivos por causa dessa perda, onde eu percebi, depois de muitos anos, que eu não estava suportando mais esses pensamentos. Quando eu tinha uma percepção, eu achava que as pessoas que eu amo, as pessoas principalmente da minha família, estavam sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de risco. E aí a minha mente era um bombardeio, um grande bombardeio, de roubar a minha paz. De eu não conseguir controlar esses pensamentos, porque os pensamentos intrusivos, eles são simplesmente invasivos, eles vêm. E são cenários de horror, de um filme de terror. Algo muito tenebroso, sanguinário, no meu caso. Então, claro que isso nos consome. Consome a nossa energia, a nossa disposição, a nossa alegria e principalmente rouba a nossa paz. E nós não conseguimos aproveitar o momento, que é o mais importante. Então, eu quero dizer para vocês, para você no particular aqui, especialmente para você que está me ouvindo, que se você sofreu algum trauma, que foi de repente uma doença, um diagnóstico que você recebeu, e você sofreu muito durante esse processo dessa enfermidade, sofreu muito em hospitais, muitos medicamentos, efeitos colaterais por esses medicamentos, ficou muito debilitado, muito limitado, e de repente você ficou sem uma perspectiva de vida, sem chão. Se isso já passou, graças a Deus. Mas se de repente você vive isso, eu quero te dizer que existe uma maneira de você viver esse processo de uma forma
com mais esperança e em paz. E principalmente em gratidão, prestando atenção em todos os movimentos que estão acontecendo na sua vida durante esse processo. Porque quando nós vivemos esses processos de dores, de sofrimento, com gratidão, nós conseguimos enxergar com os olhos mais benévolos. Conseguimos enxergar e conseguimos acessar uma fé, que é uma fé que não tem explicação. E nós confiamos em Deus. E confiamos de que Deus vai fazer, de que Ele está cuidando, de que Ele está no controle. Então você começa a ter uma gratidão no seu coração. E gratidão nos mínimos detalhes. Quando você está hospitalizado, essa gratidão, ela proporciona uma energia num campo, na área onde você se encontra, no lugar físico onde você se encontra. E é uma energia extraordinária, onde o universo, ele conspira ao seu favor. E você começa a prestar atenção nos mínimos detalhes, a maneira como os enfermeiros, as enfermeiras te tratam, os médicos te tratam, todo o cuidado que você está recebendo, o amor das pessoas, a força que você está recebendo. E você começa a ter boas notícias, mesmo em meio a um processo a uma situação que parece tão caótica e que parece que nunca vai ter fim e que talvez não vai ter o resultado que você gostaria. Mas quando você começa a buscar esse olhar e buscar esse coração grato e cheio de esperança, porque o coração grato, ele suscita a esperança. Então o universo, ele conspira a seu favor. E você começa a prestar atenção e viver experiências lindas, incríveis, sublimes, extraordinárias durante esse processo. Eu falo isso para você porque eu vivi isso. Eu fiquei 2 meses no hospital, no segundo acidente, onde eu fui prejudicada. E mesmo nesses 2 meses, teve um dia que eu quase morri novamente, por uma negligência de um enfermeiro e um médico, que era um dos médicos da equipe que estava cuidando de mim. Esse médico, ele foi jogar bola, ele não ia passar no hospital, mas ele falou que algo muito forte falou para ele: vai lá, ver a Kellen. E eu tinha feito um enxerto no braço, foi o primeiro enxerto no braço. E foi passado um medicamento, um anticoagulante. E eu estava cheia de drenos. Então o sangue estava saindo. E nesse dia eu estava muito fraca, eu não tinha força para falar e eu só dormia. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando o médico viu no relatório, ele ficou desesperado. E esses dias eu estava lembrando disso, me veio à memória. E quando eu vi todo um movimento, uma correria à noite, com bolsas de plasma, bolsas de sangue, e eu passei a madrugada inteira tomando plasma e sangue. E o médico chegou para mim, e ele se apoiou na cama, ficou olhando para mim, e ele falou assim: menina, eu tinha 24 anos. Ele falou: menina, eu não sei de onde vem tanta força assim. E hoje eu posso responder para você o que esse médico questionou. A minha força veio de Deus. A minha vida é uma vida de fé. Aonde a ciência não pode explicar, somente Deus pode fazer. Você busca uma ajuda profissional.
mas buscam ajuda profissional porque a ciência está aí para nos servir, para nos ajudar a nos compreendermos, a nos conhecermos, o nosso mecanismo humano, a encontrar as respostas, as causas, as raízes, os porquês. Mas buscar essa ajuda através da ciência, de mãos dadas com Deus. Porque é Ele que vai te revelar de uma maneira tão profunda, que nem a ciência vai conseguir te revelar. Então, por isso que eu trabalho com a ciência e a fé cristã, a fé na perspectiva da teologia cristã, porque somente Cristo é a fonte e existe um poder nessa fonte, um poder que não tem explicação, um poder que é capaz de superar, capaz de curar, cura física, cura emocional, capaz de transformar a nossa mente, transformar uma metanoia de uma maneira magnífica a nossa mente. É capaz, transformando a nossa mente, de começarmos a enxergar a vida, o mundo, com outras lentes, onde você, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do caos, você consegue ter uma paz, a paz que excede a todo entendimento. Você consegue passar pela dor, pelo caos, pelo sofrimento, com serenidade, porque a paz te dá serenidade. E é algo que, humanamente falando, não tem explicação. Por isso que o que vem de Cristo, essa fonte inesgotável, que existe esse poder, que existe essa soberania, é o sobrenatural. Então nós vivemos o sobrenatural, que está fora, que está acima do natural. O excesso de estresse, ele limita a nossa capacidade de sentir o prazer na vida, o prazer que a vida pode nos dar, de sentir o prazer e de enxergar com esse olhar benévolo. Por quê? Porque o estresse, principalmente um estresse crônico, ele nos gera, desenvolve uma sobrecarga emocional. E existem algumas contribuições para esse estresse e, consequentemente, essa sobrecarga emocional. Como, por exemplo, estresse por causa do trabalho, por questões financeiras, por relações tóxicas, por luto ou separação. E olha que interessante, olha como o nosso mecanismo humano funciona. Quando o nosso cérebro está sobrecarregado, o que pode acontecer? Automaticamente, ele pode desligar a resposta ao prazer e à alegria, como uma autoproteção. Outra causa da anedonia está no bloqueio emocional. Nem sempre percebemos, nem sempre você pode perceber que está reprimindo emoções por medo ou defesa. E existem alguns sinais dessas possíveis repressões emocionais.
como por exemplo, dificuldades em expressar, uma sensação de vazio constante, dificuldades em sentir prazer em coisas que em outros tempos você era prazeroso para você, e evitar conversas sobre o próprio passado. Então, reprimir essas emoções não as faz desaparecer, muito pelo contrário. Vai provocar um afastamento de si mesmo e da felicidade. E como superar a anedonia? Existem maneiras de você superar. Só que eu já quero te dizer que como o seu cérebro ele está habituado a você viver nessa condição da anedonia, você precisa realmente determinar dentro de si, se posicionar, ter essa decisão interna de querer sair disso. E criar um cenário na sua mente de querer realmente essa mudança. Você se enxergar, criar um cenário, uma imagem, um desenho, você se vendo novamente alegre, se vendo novamente e sentindo o prazer de fazer as coisas que você fazia antes e te davam prazer. Então, uma das coisas é você reativar numa exposição gradual de atividades que te dão prazer, que te davam prazer. No primeiro momento, isso pode ser desagradável para você. Você pode querer desistir, não ter disposição e energia, porque o seu cérebro ele está programado, habituado e familiarizado a essa condição que você está vivendo. Então, para sair dessa condição, requer energia e ele não quer, ele quer poupar energia. Mas como ele mesmo tem uma capacidade incrível, você precisa decidir internamente, emocionalmente, de que realmente você quer sair disso. E você precisa perseverar, ter a coragem de perseverar e fazer essas atividades. Então você precisa trazer à sua memória o que você fazia antes de estar vivendo isso hoje, o que você fazia antes que te dava prazer. Pode ser as pequenas coisas, como por exemplo, de repente você amava assistir um filme com seu marido, ou com filhos, ou com amigos, e assistir um filme, ter um momento ali, um tempo de qualidade, comer pipoca, se dar esse prazer. Uma outra coisa, atividade física. Você pode de repente estar sedentário há muito tempo e realmente não ter energia e disposição e até ficar procrastinando para isso. Mas se você der o primeiro passo e começar alguma atividade física, tenta associar a uma atividade física, uma modalidade, a algo que te dá prazer. Como por exemplo, para mim, o que dá prazer é andar de bike, andar de bicicleta. Para mim é uma terapia andar de bicicleta. E você vai exercer um exercício físico andando de bicicleta. Então, de repente, você pode andar de bicicleta com um grupo de bike, com um grupo ou com família, ou com amigos, enfim. Você não precisa andar de bicicleta sozinho. Mas se ninguém quiser andar de bicicleta com você, vai você a priori, até que você tenha companhia para andar de bike com você. E assim, ou dança, de repente você gosta de dançar, então vai fazer um exercício físico através de algo que ao mesmo tempo seja prazeroso para você, para que fique mais leve, né? Música e arte. Tudo que diz respeito à arte reativa a nossa criatividade. E quando nós estamos em contato
com a nossa criatividade, isso possibilita a uma maior expressão emocional. Então, a música e a arte, a música ela exprime sentimentos. A arte, ela ativa a nossa criatividade e nós nos sentimos melhores conosco mesmo. Então, é algo que nos proporciona um autopertencimento. Terapia. A terapia ela vai te proporcionar te possibilitar a uma reestruturação cognitiva, onde você vai identificar, você vai passar a se conhecer, porque durante esse processo você identifica, compreende as causas, as raízes, você vai se conhecer melhor, é o autoconhecimento. Você vai passar a ter um maior pertencimento de si mesmo, uma maior compreensão, e você vai começar a substituir os seus pensamentos negativos e vai começar a ter uma maior capacidade para fazer uma gestão nas suas emoções. Uma outra maneira também de você superar essa anedonia são as conexões sociais e o apoio grupal. Um apoio que seja um apoio através da família, através dos amigos, mas também um apoio através de uma terapia em grupo, porque existe um poder muito grande e significativo na terapia no coletivo, onde as pessoas elas começam a sentir uma confiança, porque começam a perceber que estão num ambiente seguro. Não é só ela que está passando por dificuldades. Existem outras pessoas que estão também ali passando por dificuldades e estão ali por um objetivo comum, que é a cura, que são as ressignificações, a transformação, sair da condição em que estão para uma condição muito melhor. Então, isso fortalece o grupo e faz com que as pessoas elas sintam realmente essa confiança e elas possam se abrir muito mais, se conectar muito mais. As conexões sociais é você sair do isolamento, porque o isolamento ele agrava muito a anedonia. Então você precisa perseverar e persistir e estar mais perto de pessoas que você ama, pessoas que fazem parte da sua vida, pessoas que você confia, pessoas que você pode contar com o apoio dessas pessoas, pessoas que acreditam em você e que estão dispostas em te ajudar. Então, no primeiro momento, ter esse contato, fazer parte de grupos, de comunidades, onde você se sinta seguro para você vencer isso. Também buscar novos hábitos. Hábitos como a alimentação. Você precisa compreender que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, cuidar da alma, cuidar do corpo, não só em relação a atividades físicas, associado a atividades prazerosas, mas a alimentação, cuidar da sua alimentação. Uma outra coisa que é fundamental e que está em primeiro lugar é
o espiritual. Porque o que vai te dar força para você se manter nessa decisão, nesse posicionamento, nessa determinação, é você buscar a fé. É você buscar essa força interna que só o espiritual pode te proporcionar. E, para finalizar, em casos mais graves, buscar tratamentos médicos, principalmente com um excelente psiquiatra. Eu quero que você entenda que existe como você recuperar a alegria. Basta você se dispor e acreditar que isso vai acontecer. E eu quero também que você entenda que é um processo, porque você precisa desconstruir, desprogramar esse ambiente que foi desenvolvido em você, na sua mente e nas suas emoções. Então, persevere. Essa é a palavra. Tenha coragem. Mesmo com medo, com um sentimento de incapacidade e insegurança, medo de você não conseguir, vai. E vai de uma maneira leve. E vai dar certo. Tenha fé. Não vá sozinho. Vá de mãos dadas com Cristo. Porque Ele é o maior interessado em você sair disso. Porque Ele é a nossa alegria. É a nossa razão de vivermos com alegria. Porque Ele tem vida e vida abundante para nós, mesmo aqui na temporalidade. Então, se eu te ajudei, eu contribuí de alguma forma, compartilhe aqui comigo e compartilhe para mais pessoas esse vídeo. Fique atento às notificações, clique lá no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo no seu coração.